Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Na época passada, o futebol profissional em Portugal pagou 214 milhões de euros em impostos ao Estado. São mais 11,5% do que na temporada de 2020-2021. Nesta edição do Jogo Económico, vamos perceber como é que está a relação entre as SADs do futebol português e a autoridade tributária. Rogério Fernandes Ferreira é fiscalista, managing partner da RFF e Associados e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É o nosso convidado para esta segunda parte do Jogo Económico. Muito obrigado, doutor Rogério Fernandes Ferreira, pela presença neste Jogo Económico. Começo por lhe perguntar se podemos dizer que, de certa forma, a criação das sociedades anónimas desportivas no futebol melhorou, de certa forma, a relação dos clubes em Portugal com a autoridade tributária. Eu diria que sim. Atualmente, como sabem, as sociedades desportivas têm diplomas próprios que regulam estas matérias. Portanto, nós hoje temos a Sociedade Anónima Desportiva e a Sociedade Desportiva Unipessoal por cotas. Por um lado, e, portanto, isto tem regimes próprios. Por outro lado, há um regime jurídico próprio e especial também para as questões fiscais, que é um diploma de 97, os outros são um bocadinho mais antigos, e portanto isto também criou regras próprias para as sociedades desportivas fiscais, nomeadamente, ou seja, com regras especiais sobre gastos específicos, regras de amortizações, regras de investimento, regras também sobre responsabilidade por dívidas ao fisco e à segurança social. Por outro lado, o próprio governo também preocupado em regular melhor estas situações, nomeadamente as fiscais, também, mais recentemente em janeiro, aprovou uma proposta de lei em sede de Conselho de Ministros que também promove os deveres de idoneidade e de transparência das sociedades, dos administradores e dos investidores e, por outro lado, também com este novo regime que agora é aprovado, também se procura o combate ao branqueamento de capitais nas sociedades desportivas. O que é certo é que das 18 equipas que existem na Primeira Liga, 16 são SADs e apenas 2 equipas são sociedades desportivas unipessoais por cotas, como sabe, o Rio Ave e o Paços de Ferreira. Uhum. Bom, o que se pode, portanto, dizer, eu acho que a resposta é que parece correto, podemos dizer que as sociedades anónimas desportivas e que as sociedades desportivas e que estes novos regimes legais e fiscais, que também se aplicam aqui a outros regimes subsidiários, como o Código de Valores Mobiliários, o Código das Sociedades Comerciais, mas isto de facto melhora a relação do futebol em Portugal com a autoridade tributária, porque passam a existir critérios mais claros, mais uniformes relativamente ao tratamento fiscal e também, por outro lado, uma maior exigência no que respeita à transparência fiscal e contabilística nas operações. Portanto, eu diria que é correto, é adequada a pergunta e é correto dizer que estes novos regimes legais e fiscais melhoraram as relações do futebol com a autoridade tributária. Falou também do diploma que foi aprovado agora em janeiro, relativamente ao estatuto dos gestores das SADs. Parece-lhe, de uma forma global, que o projeto tem pernas para andar? Repare, eu penso que sim, aliás, é a tendência também noutras áreas, esta tendência do combate ao branqueamento de capitais, por um lado, e também à promoção de regras de idoneidade dos administradores e dos gerentes das sociedades em geral, e portanto faz sentido que também aqui se apliquem estes princípios que estão a aplicar noutro tipo de sociedade, não é? Nós, como dissemos nesta introdução, temos vindo ano após ano esses dados são possíveis de aquilatar a partir do anuário da Liga Portugal, que é este feito que é concebido todos os anos, todas as épocas desportivas em parceria da Liga Portugal com a UI, e tem sido possível notar que nesses 6 anuários tem existido sempre, de ano para ano, um crescimento ao nível do que é a contribuição das 34 SADs desportivas, mais a Liga Portugal, em termos de impostos. Tem existido sempre um crescimento das contribuições ao Estado. Esse crescimento nessa retribuição, ano após ano, é efetivamente um bom sinal para todos os envolvidos.
Repare, os dados que eu tenho coincidem com os que tenho e que refere. Portanto, o que eu conheço é, de facto, este anuário do futebol profissional português, que é produzido pela Ernst Young em parceria com a Liga de Portugal. Se nós olharmos aos impactos fiscais detalhados aí digamos, nesse documento, para a época 2021-2022, nós verificamos que o principal aumento das contribuições foi no IVA, que passou de mais ou menos 14,8 milhões para 38,8 milhões. Portanto, esse é o aumento, digamos, mais relevante que nós sentimos. Portanto, este é o principal aumento foi no IVA. Este relatório não dá grande detalhe, diz que esse aumento do IVA decorre de outros, decorre aumento do IVA no detalhe de outros não especificados. Portanto, não é muito fácil de saber qual é que é a concreta natureza das operações que determinaram este aumento concretamente aqui no IVA liquidado e pago. E, portanto, também não estamos em condições de poder dizer se isto é uma tendência futura e, portanto, se estas operações são operações que foram pontuais, pelo menos nesta época, ou não. De qualquer forma, o que me parece é que é uma boa notícia esta tendência, porque isto implica, obviamente, um aumento de receitas e também um aumento do volume de negócios dos clubes, e, portanto, aumentando as receitas e aumentando o volume de negócios, isto também permite maiores investimentos, nomeadamente em território nacional, e também, consequentemente, desenvolvimento das regiões, digamos, mais trabalhadores e melhores salários de trabalhadores na construção, na manutenção das infraestruturas, do ponto de vista desportivo, também desenvolvimento social, de alguma forma, e a promoção de outras modalidades para além do futebol. Não é? Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, deste anuário não se consegue perceber muito bem de onde é que vem, qual é a razão deste aumento, mas é um aumento necessariamente da atividade, das operações, e que se refletem no aumento das receitas das sociedades e dos clubes, não é? E vou largar naturalmente a conversa aos nossos comentadores, ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa. Não começo precisamente por ti. Nós habituámos aí há alguns anos, talvez há 20 anos, há uns 20 anos, a ver uma relação um bocadinho conturbada dos clubes com a autoridade tributária, com uma série de posicionamentos até por parte dos clubes de forma individual. Enfim, não existia aqui propriamente uma posição de grupo, uma posição que se pudesse assumir como a totalidade do futebol português, mas habituámos a algumas quesílias, algumas querelas entre os clubes de futebol e a autoridade tributária. Aquilo que nós temos assistido de há uns anos para cá é um amadurecimento tanto do modelo das sociedades anónimas desportivas, como se calhar até da própria máquina da autoridade tributária. Em primeiro lugar, boa tarde, doutor Rogério, obrigado por ter vindo, é um prazer estar consigo. Eu acho que o facto de existirem estas SADs tornou de facto as estruturas muito mais profissionais, como disse há pouco o doutor Rogério, porque acho que obviamente existe essa ideia. As pessoas mais profissionais em princípio são um bocadinho mais desapaixonadas no que toca a posições extremas se me estão a pedir isto é porque estão contra o meu clube, se estão a pedir menos ao outro é porque estão a favorecer aquele, etc. E são muito mais profissionais e muito mais orientados para a gestão daquilo que é, na verdade, uma enorme empresa. Um clube de futebol, um dos grandes clubes de futebol, dos grandes clubes de futebol da Primeira Liga, são grandes empresas que empregam centenas ou mesmo milhares não digo milhares, mas sim, milhares de funcionários que têm, como vimos agora nas contas deste semestre, ganhos e resultados operacionais de muitos milhões de euros e, portanto, obviamente, nenhuma empresa quer ter uma má relação com a autoridade tributária, querem ter relações normais, pacíficas, tranquilas, porque qualquer empresa, como nós já referimos várias vezes, quer a estabilidade. E essa estabilidade também se pretende que seja ao nível dos impostos, ao nível das contribuições que tem que pagar, porque só assim é que se pode ter um modelo de negócio previsível e resultados que possam ser expectáveis, não é? Que as empresas e que as gestões possam verificar que tenha alguma previsibilidade, como eu estava a dizer, para que o negócio possa avançar. Portanto, sim, esse maior profissionalismo das SADs que se espera e ainda por cima agora com critérios de idoneidade a vir a ser aplicados aos administradores, ainda tornará essa questão mais premente, ainda tornará esse ponto ainda mais
forte, digamos assim. E Jorge, de facto, pegando aqui na deixa do Nuno Vinha relativamente àquilo que é o Estatuto dos Gestores das SADs, de facto existe aqui um certo conforto da parte do governo em avançar com este diploma, sabendo que, ao nível daquilo que é a relação dos clubes com a autoridade tributária, que as coisas estão, de certa forma, normalizadas. Isto, sobretudo, se compararmos com aquilo que tínhamos há muitos anos, em que existiam ali sempre algumas quesílias entre os clubes e a autoridade tributária. De facto, existe aqui o tal amadurecimento na relação, e isso só podem ser boas notícias para os clubes, não é? Julgo que sim, antes de mais cumprimentar o Dr. Rogério, eu acho que em primeiro lugar, e é verdade, e concordo com o que dizia o Nuno relativamente à profissionalização do futebol português, ainda assim estamos a anos-luz de outras ligas de outras dimensões, logicamente, mas não deixa de se registar, obviamente, um conjunto de passos que têm vindo a ser dados, quer por via legislativa, quer por via daquilo que são as normas nomeadamente as normas recentes que a FIFA quer implementar para as próximas temporadas desportivas. Mas não deixa de ser curioso quando falamos, e ainda na semana passada, aqui na segunda parte, também discutimos uma questão tributária que envolve o IMI, embora, como sabemos, o Imposto Municipal sobre Imóveis é condicionado sob a decisão do Executivo Camarário, revisto depois e aprovado em Assembleia Municipal, relativamente à sua fixação e também às exceções que existem, nomeadamente clubes podem ter essa exceção devido ao facto de serem entidades de utilidade pública, mas a verdade é que olhamos, e para não irmos aqui ao futebol português, mas podemos olhar aqui para o país vizinho e quando percebemos que existem N casos envolvendo transferências, envolvendo normalmente os 2 ou 3 agentes que dominam o futebol europeu, envolvidos em casos de fraude fiscal e eventualmente e alegadamente situações de fuga ao fisco, ou mesmo se olharmos para esta situação que também já aqui discutimos, quer o Nuno Vinha, já trouxemos cá esse tema, relativamente ao Chelsea, que está a rubricar contratos a 8 anos para contornar, de certa forma, o fair play financeiro e diluir a amortização do investimento que tem vindo a fazer em contratos dos jogadores, obviamente que me parece que ainda não é suficiente, porque olhamos depois para transferências como para dar um exemplo português, como a do Fábio Silva, quando se transfere do Futebol Clube do Porto para o Wolves, em que estamos a falar de uma comissão acima de 25%. Ao que tudo indica, a FIFA quer regulamentar para 3%, se a memória não me falha. E, portanto, que interesse poderão vir a ter os superagentes quando têm vindo a somar comissões absolutamente gigantescas, passando para 3%, e isso parece-me que também é relevante, e sobretudo fiscalizar essa situação, porque parece-me que é muito mais fácil para a autoridade tributária de certa forma, controlar e fiscalizar as despesas correntes, nomeadamente tudo o que é tudo o que são despesas que afetam o IVA, mas muito mais difícil é fiscalizar e tributar transferências e prémios de assinatura, nomeadamente, normalmente que são somas muito superiores e que são, no fundo, olhando para a realidade do futebol português, que são, no fundo, a grande fonte de receitas da Liga Portuguesa. Já deixo precisamente a deixa precisamente para o próximo tópico que irei abordar com o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que tem precisamente a ver com as mudanças que foram introduzidas pela FIFA relativamente àquilo que é a forma de operar dos empresários, dos jogadores de futebol. Sabemos, até por notícias relativamente recentes, que existe aqui uma gestão muitas vezes criativa da parte dos clubes e dos próprios agentes relativamente àquilo que são as comissões pelas vendas de passes futebolísticos. Em Portugal, pergunto ao Dr. Rogério se a atividade dos empresários desportivos carece aqui de um maior escrutínio. Em geral, esse maior escrutínio, pelo menos da parte da administração tributária, tem vindo a ser cada vez mais importante e mais forte.
Seja como for, digamos, estas mudanças significativas, que são significativas, que a IFA está e pensa em introduzir, acaba por ser uma questão um bocadinho lateral às questões mais técnico-fiscais, digamos assim. A verdade é que nós assistimos, e isso confirma, e julgo que é de conhecimento público, portanto não há grandes dúvidas, ainda há opacidade na intervenção dos agentes desportivos, dos empresários, dos jogadores, até na atividade futebolística em geral e até nas transações dos direitos económico-desportivos dos jogadores. Portanto, daí que mudanças que venham mesmo, digamos, externas às questões técnico-fiscais, que possam contribuir para desmistificar esta intervenção dos agentes desportivos e dos montantes que lhes são pagos, eu diria que são naturalmente também elas bem-vindas e só podem contribuir quer para o fortalecimento da atividade, quer para as boas relações entre estes contribuintes e efetivamente o fisco. Bom, aqui os agentes desportivos têm alegado, com alguma razão, que não estão representados nas Assembleias Gerais da IFA, da UEFA ou das Federações Nacionais. E, portanto, de alguma forma, estão a ser regulamentados e regulados por entidades, digamos, nas quais não participam e, pelo menos, efetivamente, não são ouvidos. Reparem que nas ordens profissionais, por exemplo, as ordens profissionais têm representantes que são membros eleitos pelas próprias ordens profissionais e, portanto, participam ainda aqui diretamente nas suas próprias decisões, o que aqui, efetivamente, não acontece. Do que eu sei, a FIFA estará a equacionar a criação de uma clearing house por onde deverão passar os dinheiros das transferências e que será também um mecanismo que ele, por ele próprio, poderá transmitir e criar maior transparência e com isso também perceber-se melhor, mais exatamente, mais concretamente, quais são os pagamentos que são efetuados nas transferências dos jogadores. E, portanto, simultaneamente, isto permitirá também às autoridades tributárias dispor de mais elementos de fiscalização. Repare, mesmo nas transações imobiliárias, em alguns países, as transações imobiliárias passam por notários, não é? Portanto, também os notários em França ou na Suíça, as transações não são pagas, digamos, os pagamentos não são feitos propriamente entre quem compra e quem vende. Há um intermediário a quem se entregam os montantes que, digamos, quando a operação é efetuada, e ficam registros e controlos, não é? Portanto, é um bocadinho o que se está a passar aqui também nesta área e será também um pouco o que está, de facto, a equacionar também a IFA com base neste FIFA Clearing House, que me parece, de facto, aqui também uma boa medida de controle e que facilitará, obviamente, também aqui a atividade da administração tributária, porque passará a dispor de mais elementos de fiscalização. Portanto, parece-me que é o que está a acontecer. Estamos a 2 minutos de terminar esta segunda parte, mas tenho mais uma pergunta para o Dr. Rogério, que tem a ver com as novas formas, muitas vezes, de estabelecer contratos. O Jorge já deu aqui uma dica, esta forma do Chelsea, por exemplo, de contornar o fair play financeiro, mas não era sobre isso que queria perguntar exatamente, mas sim sobre o facto de muitas vezes se colocar aspectos que muitos julgarão que são laterais, mas que são depois importantes ao nível daquilo que é a soma total do contrato que o jogador vai receber, tem a ver com a cedência dos direitos de imagem dos desportistas, que é cada vez mais uma tendência de englobar essa variável nas negociações dos contratos. De facto, essa é uma tendência interessante relativamente àquilo que são os novos contratos desportivos, a questão das imagens, da cedência dos direitos de imagem. Sim, repare, nós sobre essa matéria o Fisco já se pronunciou. Há uma circular, que é uma circular relativamente antiga, salvo erro, é a circular 17 de 2011, portanto é uma circular que tem praticamente 12 anos, que não sofreu alterações, em que basicamente a administração tributária define o regime destas cedências dos direitos de imagem, da exploração do direito de imagem dos jogadores. Portanto, basicamente, eles distinguem, a administração tributária distingue digamos, o direito de imagem do jogador enquanto elemento integrante da equipa do direito de imagem individual do jogador. Quando estes direitos de imagem considera que estes direitos de imagem são transmitidos pelo jogador ao clube desportivo, a quando da celebração do contrato, e, portanto, considera que estes direitos de imagem, de alguma forma, podem ser rendimentos, por isso, da categoria A, como se fossem rendimentos, digamos, do trabalho dependente. Já uma situação diferente, que também esta circular refere, é de que o que
os rendimentos obtidos pelo jogador que cede a imagem a uma entidade terceira, já não propriamente ao clube ou à SAD, esses são qualificados como rendimentos de capitais, ou seja, como rendimentos da categoria E. Esta qualificação, hoje em dia, eu diria que é um bocadinho questionável, não é? Porventura, caberá hoje mais adequadamente, até em virtude da evolução que, digamos, toda esta matéria tem sofrido, caberá mais na categoria B, ou seja, dos rendimentos do trabalho independente e dos rendimentos empresariais. E, portanto, ainda que sujeitos à categoria, ao IRS, mas não no âmbito do trabalho dependente e também não no âmbito da categoria E, mas provavelmente, se isto começar a ser escrutinado mais adequadamente no âmbito da categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. Isto depois também levanta outros problemas. Quando, por exemplo, o direito de imagem de um jogador é tido por uma entidade não residente, portanto, não residente em Portugal, os rendimentos decorrentes do exercício dessa atividade estão sujeitos cá em Portugal a IRC por retenção na fonte, a título definitivo, a uma taxa de 25%. Ou seja, quando se pagam esses direitos, há uma retenção em Portugal, portanto, há um pagamento a título definitivo de 25% à entidade não residente. Depois, digamos, esta circular depois também se refere às questões do IVA, também não vale a pena aqui estarmos aqui efetivamente a dizer, mas o que julgo que aqui é importante dizer é que os desafios que se colocam hoje à cedência dos direitos de imagem dos desportistas parecem estar muito mais relacionados com a cedência dos direitos de imagem individuais pelos jogadores em entidades terceiras, que às vezes são não residentes e muitas vezes estão relacionadas com os próprios clubes e, portanto, quando estão, o fisco pode vir a entender que há aqui como que uma retribuição encapotada. Por outro lado, nós temos também assistido a outras situações, por exemplo, os jogadores cederem os seus direitos de imagem individuais a sociedades que estão por si detidas ou controladas e que são localizadas em países com regimes fiscais privilegiados, com uma tributação mais reduzida. E, portanto, conseguem, por esta via, de alguma forma, reduzir o imposto a pagar. Bom, o que é certo é que os desafios podem ser encarados e devem ser encarados em duas perspectivas. Por um lado, a administração tributária poderá sempre, como tem feito, até em situações que são mais ou menos públicas, tentar lançar mão de uma cláusula, que é a cláusula geral anti-abuso, que vem prevista na Lei Geral Tributária, por um lado, mas também o desafio é que também não se pode deixar à administração tributária o poder de decidir como é que os contribuintes organizam os seus próprios negócios. Portanto, há aqui uma liberdade contratual que não pode ser coartada por razões puramente fiscais. Repare que hoje em dia os jogadores de futebol são verdadeiras unidades de marketing, não é? E, portanto, eles próprios, por si próprios, conseguem promover através da sua imagem e com muito sucesso marcas de produtos. Quer dizer, basta olhar aqui para o Cristiano Ronaldo, que com facilidade ele próprio já se associou, já associou o seu nome, a sua imagem, a inúmeras marcas e produtos. Estou-me aqui a lembrar dos shampoos, não é? do Linique, da Toyota, dos hotéis Pestana, dos relógios, da Coca-Cola. Portanto, nestes casos, a exploração da imagem de uma pessoa, eu diria que pode ser vista quase como uma verdadeira atividade comercial, independente, organizada de forma empresarial. E, portanto, é este equilíbrio, que é um equilíbrio difícil, que tem que ser prosseguido, e também salvaguardado, não apenas pelo legislador, mas também pelos tribunais, não é? Portanto, é este equilíbrio entre liberdade contratual versus abuso de formas jurídicas para pagamento de grandes impostos, não é? E isto é o que se está a discutir em algumas destas situações nos tribunais, nos tribunais de outros países, não é? E temos mesmo terminado. Dr. Rogério, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Quando consigo para próximos programas para debatermos estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Já a seguir, vamos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.